Ok, jovens, estamos aqui para resolver a quinta parte do nosso exercício, que fala assim: a curva gama passa pelo ponto de coordenadas 0, menos 1 e está contida na curva de nível 1 de f. Aí, supondo essas coisas aqui, determine a equação da reta tangente a gama no ponto 0, 1. Ok, muito bem. Então, vamos lá. A curva gama passa pelo ponto 0, 1. Vamos fazer um desenho só para orientar o raciocínio, né? Então, digamos que esse seja o ponto 0, menos 1, que ele está dizendo ali que é um certo gama aplicado a T0. O gama aplicado a um certo T0, né? Tá certo? Essa é a curva gama, tá bom? Então, aqui você vai ter o vetor tangente no ponto T0, que é não nulo, pelo que diz o nosso enunciado, vetor não nulo, né? Gama de T0, 0, menos 1, foi tudo que nós copiamos aqui. E nós sabemos que o vetor gradiente nesse ponto é ortogonal à curva de nível. A curva gama está contida aqui nessa curva de nível pelo enunciado, né? Então aqui você tem gradiente da f em gama de T0, tá certo? Que é ortogonal à curva de nível, portanto, ortogonal ao vetor tangente nesse ponto. Então, se eu descubro, eu quero a equação da reta tangente, né? Essa reta que tem a direção do vetor tangente. Então, se eu tenho o vetor gradiente, no R2 eu tenho o vetor diretor da reta, né? Porque é muito fácil você conseguir um vetor na direção ortogonal. Bom, muito bem. Então, o que nós precisamos fazer aqui nesse exercício é calcular o gradiente, mas isso já foi calculado, não é? O gradiente foi calculado lá no exercício anterior. Gradiente no ponto 0 e menos 1. Gradiente aqui no ponto 0 e menos 1 tem coordenadas 0 e 2. Né? Aqui, ó. Gradiente no ponto 0 e menos 1 tem coordenadas 0 e 2. O exercício anterior já vai nos dar uma adiantada aqui, né? Nessa parte. Né? Então, gradiente em 0 menos 1 já foi calculado e é o vetor de coordenadas 0, 2. Portanto, o vetor diretor, esse aqui é um vetor do eixo y. Então, se você pegar qualquer vetor no eixo x, você tem um vetor diretor da reta tangente. Né? Então, vou colocar como vetor diretor, vetor diretor da reta tangente. Vetor diretor da reta tangente, vou pegar um vetor qualquer, vou pegar o vetor i, né, no eixo x, tá bom? Pode ser esse aqui. Agora, deixa eu fazer uma pequena observação. Ele disse que essa curva de nível é a curva de nível 1. Não é? Aqui já está resolvido o problema, né? Mas vamos terminar de resolver, depois eu faço a observação. Então, a equação da reta tangente. Equação da reta tangente. Temos o ponto, temos o vetor diretor. Então, a equação é dada por xy, um ponto da reta, 0 menos 1, mais um parâmetro lambda que multiplica o vetor diretor, 0. Né? Um ponto, aí um parâmetro multiplicando o vetor diretor vai dar todos os pontos da reta tangente, tá certo? Álgebra linear 1. Mas eu quero na outra, isso aqui lambda percorrendo R, né? Eu quero naquele formato, né? X igual, a equação reduzida da reta, que chamam lá no ensino fundamental. X igual a 0 mais lambda. E o y é igual a menos 1 só, mais 0. O que nós concluímos aqui? Esse lambda percorrendo R, né? As equações paramétricas nos dizem que qualquer que seja o valor do x, qualquer valor real de x, né, porque isso aqui é x, né, lambda é x, para todo x real, o y vai ser menos 1, ou seja, a reta é y igual a menos 1, né, não importa quem seja o x. Então, resposta, y é igual a menos 1. Ou, se você preferir, y mais 1 igual a 0. Mas ele queria nesse formato, né? Então tá bom.
Aqui tá bom e aqui tá bom também. Tá bom? Bom, a observação que eu queria fazer é que essa curva de nível 1, né, da função, a função é f de xy igual a 1 sobre x quadrado mais y ao quadrado. Curva de nível 1 significa que são os pontos cuja imagem é 1. Isso aqui me dá o quê? X quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Essa curva nós conhecemos desde pequenininho, né? Desde que nascemos praticamente. A equação da circunferência centrada na origem, raio 1, que é essa coisa aqui, né? Vamos tentar fazer um desenho rápido para não encher muito o saquinho de vocês. Olha lá, aqui é a circunferência de raio 1, né? Aqui 1, e raio 1 centrada na origem, né? Então nós queríamos a equação da reta tangente no ponto de coordenadas 0 e menos 1. 0 e menos 1 é aqui, né? 0 menos 1 é este ponto aqui. 0 menos 1. X é 0 e o y é menos 1, tá certo? E a reta tangente é essa reta aqui. Confirmando graficamente o que nós fizemos aqui usando a nossa teoria. A equação da reta tangente é y é igual a menos 1, tá bom? Qualquer que seja o x, o y vai ser menos 1. Então, uma reta paralela ao eixo x, ok? Então, espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Logo mais eu volto, em algum tempo mais eu vou voltar com alguma outra teoria, né? Porque isso aqui vocês já sabem tudo. Ok? Um grande abraço, fiquem com Deus, até lá.